Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, Angélica. Boa noite, marido. Coloquei aqui uma música bem relaxante para a gente ter uma oficina maravilhosa. Boa noite, Cris, Letícia, Paris, Eliana. Hoje vamos ter a honra de ter nossa oficina de número 100 e com o querido professor doutora Sheila, maravilhosa. A doutora Sheila, ela fez a oficina de número 1 e ela me ensinou muitas coisas, viu? Não só de cosmecêuticas, dos assuntos que a gente falava, mas ela compartilhou muito sobre como fazer esse caminhar. Minha amiga Cris Madeira, várias esteticistas. Antes de eu chamar o professor, papai, eu queria fazer aqui um agradecimento especial, né, às pessoas que participaram. Hoje é a oficina de número 100, né? Doutora Sheila, gratidão, viu? E nessa oficina a gente começou esse programa lá atrás, em maio, né? Então, tantos colaboradores, tantos médicos, cosmecêuticos, nutrólogos, nutricionistas, massoterapeutas, esteticistas, psicólogas, acupunturista, aromaterapia, preparadores físicos, odontólogos, fonoaudióloga, terapeuta holístico. Então, gente, a todos vocês, equipe Mais Estética, equipe Del Saúde Jundiaí Morumbi e família, todos vocês participaram dessa trajetória. Sem mais delongas, vamos chamar o professor Marcos para entrar aqui com a gente. Já mandei, querido Marcos, eu mando por aqui. Aí! Oi, Regina, tudo bem? Oi, querido. Tudo Coloquei bom? uma musiquinha só para a gente ir entrando um pouco no clima, né? Então, mas Mas eu mandava solicitação, mas acho que você não via, não sei. Alguma não coisa é, aqui. é que o que aconteceu, Marcos, é que eu dei a primeira entrada e É. travou, Tá né? bom. Aí eu tive que desligar, tirar o Wi-Fi e retornar, Tá porque ótimo. a internet tem dessas coisas, né? Tem, Não está no tem. nosso domínio. E aqui Verdade. eu estava iniciando com um agradecimento a vários profissionais, e essa oficina de número 100, estou muito honrada de ter uma pessoa como o Marcos, né? Porque para os outros palestrantes que eu coloquei aqui, que ele estaria conosco, inclusive pessoas que fizeram já aula com você, né, como o André Messi, ele é massoterapeuta, aqui a Ana Cláudia entrou também. Então, eles falaram assim, nossa, mas você chamou o professor Marcos, mas nossa, mas que delícia! Porque o Marcos, gente, como eu já falei para vocês, eu fiz saúde integrativa, né? Graças a Deus, eu fiz antes da pandemia, então a gente conseguiu ter aula presencial, então, em 2019. E o interessante é que quando eu fui fazer saúde integrativa, professor, eu tinha muito interesse no yoga, apesar de nunca ter praticado, mas eu achava que eu precisava. E eu acho que todo ser humano precisa, e a gente vai conversar aqui por quê. Então, quando eu vi essa oportunidade de fazer um curso de saúde, onde eu iria poder fazer um trabalho que fizesse sentido, eu escolhi o tema yoga. E uma grande amiga minha, que até coloquei aqui a orquídea que ela me deu, mas não está aparecendo muito, mas é maravilhosa, É né? linda. Essa grande amiga, ela pesquisou sobre yoga para mim. E antes mesmo de eu chegar no curso, ela falou, Regina, você tem que falar com o professor Marcos.
Olha, Né? Ele tem legal. vários... Muito interessante, porque ela nem sabia que você dava aula lá. Ah, 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 ah. E ela falou, ele sabe muito sobre yoga, ele vai te ajudar, porque eu queria fazer um trabalho de campo comigo e com as minhas auxiliares, mas eu estava meio perdida. Lógico, ia começar ainda no curso. É, é. E uma coisa que você não vai lembrar, mas que eu lembro nitidamente, acho que você não, no primeiro, era final de semana nosso curso, né? No primeiro final de semana, a gente, na primeira oportunidade, teve um recreio, lá descemos para a lanchonete, e as turmas se encontravam, então formavam uma fila enorme, enorme. E eu estava lá no final da fila, e quando foi chegando perto da minha vez, o professor Marcos entrou na minha frente, eu não sabia quem ele era. E ele olhou para mim e falou assim, posso ficar aqui? É, Mas ele falou de uma forma tão amorosa que, né, eu olhei assim para ele, olhei para o tamanho da fila, né? E é. olhei de novo para ele, e ele olhou para mim e deu risada. Ele falou, estava brincando, eu queria ver a sua reação. Na Ah, que hora eu não susto. o conhecia, mas quando eu saí da lanchonete, me veio a imagem que a minha amiga tinha me mandado do Instagram. Eu falei, eu não acredito, era o professor e eu não consegui falar com ele. Mas depois, graças a Deus, a gente teve aula juntos. E o professor Marcos, eu falo que acho que ele tem a yoga dentro dele, né? Mas eu queria saber, querida, primeiro, boa noite, tá? As pessoas que não me conhecem, eu sou dermatologista, faço aqui a parte de saúde integrativa e procuro, né, essa oficina de número 100, mas as pessoas acham, mas por que você faz isso? Para ajudar as pessoas? Sim, é para me ajudar também. Porque cada palestrante que eu trago de tanto conhecimento e compartilham coisas tão maravilhosas que eu falo que a vida é um eterno aprender. E graças a Deus, eu procuro pegar um pouco de cada oficina e incrementar na minha vida, se possível. Né? Porque eu acho que a gente tem que estar aberto para isso. E acho que yoga é isso um pouquinho, né, professora? Eu queria que É. você se apresentasse e falasse sua trajetória no yoga. Legal, obrigado, Regina. Te agradeço o convite, um prazer estar aqui. Muito prestígio para mim estar nesse grupo, ainda mais na oficina de número 100, né, que você destacou como uma oficina importante. Espero que você faça a oficina 200, a oficina 1000, e ajudando tanta gente como você tem feito. Eu não me lembrava dessa história, mas eu estava me assustando quando você contava. Eu disse, mas eu furei a fila. Eu vou lá dar aula de ética e furei a fila. Será que eu furei a fila, não é? Mas aí você concluiu, eu falei, ufa, que alívio, não é? Fiquei assustado que de repente eu estava ali furando a fila. Não. Obviamente, a gente tenta fazer todas as coisas corretamente, mas sem dúvida nenhuma, das 10 oportunidades que o dia nos oferece, se uma a gente conseguir pegar e acertar, já está muito bom, porque outras tantas a gente erra e nem percebe. E aí você estava contando essa história, eu falei, meu Deus, mas será que eu fiz isso? Por que será que eu teria feito isso? Estava ficando preocupado. Mas eu comecei com o yoga, Regina, meio que por acaso. Eu nem sabia que na Faculdade de Educação Física, eu me formei em 1975, que havia yoga como disciplina optativa. E eu me interessava pelo trabalho de corpo, pela saúde preventiva. Isso me levou à educação física. Eu nunca fui um esportista, gosto de esporte, mas não sou muito bom em nenhum esporte. Mas gosto de jogar, gosto de me divertir, gosto de fazer exercícios e fui fazer educação física. Mas com essa ideia de saúde. Quando no último ano nós tivemos yoga como disciplina optativa, eu me encantei com aquilo, achei o máximo. Achei que aquilo, mas que coisa maravilhosa. Isso fala da mente, isso fala do corpo, isso fala das atitudes, das condutas, fala do espírito. Gostei daquilo. Paralelamente a isso, o mundo se voltava para a Índia. O mundo era aquele movimento, o começo do movimento hippie, e os Beatles estavam indo para a Índia, e época de Woodstock, e essas coisas todas acontecendo, e o Maharishi, o grande guru, e os mantras, e eu achava aquilo tudo o máximo, e eu queria ir para a Índia. Encafifei que eu queria ir para a Índia de qualquer jeito, e não era muito fácil. Hoje a Índia é, aspas, mais perto, hoje é mais fácil. Você tem muitas rotas hoje, você tem voos mais fáceis, tem voos mais baratos.
Antigamente eram pouquíssimos os voos, era tudo muito caro, os vistos eram difíceis, não tinha sequer um consulado da Índia em São Paulo. Tinha só uma embaixada em Brasília, e para você conseguir o visto era complicado. Eu sei que eu tentei uma vez, não consegui. Tentei no ano seguinte, aí fui, em 1979, estudar nessa escola que a minha professora, lá na Faculdade de Educação Física, representava, a Escola de Carvalho-Dama. Fui casado, fui com a minha esposa e me encantei com aquilo, achei o máximo, achei a Índia um espetáculo, fiz amigos e realmente não queria voltar. O tempo passou muito rápido, fiquei um ano lá estudando e queria realmente continuar. E voltei para o Brasil em 1980, fui em 79, e em 1981 a USP me chamou para trabalhar. E na primeira vez eu recusei, disse não, eu já tinha outros empregos, eu era professor de educação física da rede estadual, concursado, eu era professor de natação, já tinha feito a especialização em natação, tinha que largar algum emprego para trabalhar com yoga e recusei. Na época, o CPUSP me chamou e eu disse não, não vou. Mas a professora que eles contrataram engravidou, foi embora. Em 82 eles me chamaram de novo e lá fui eu. E nunca imaginei que fosse trabalhar com yoga, nunca imaginei que fosse fazer essa live com você hoje, nunca imaginei que fosse dar aula num curso de tanto prestígio como esse curso do Einstein, nunca imaginei que fosse viajar tanto pelo Brasil e pelo mundo falando sobre yoga, nunca me passou pela cabeça, não fui atrás disso. Costumo dizer assim, peguei a onda e estou surfando. Eu não sei surfar como Elisa Cosasa, quero aprender um dia, ainda não aprendi, mas estou surfando nessa onda e estou achando tudo muito bom, tudo maravilhoso. Estamos indo até onde a saúde nos permitir, até onde eu tiver não pessoas que queiram ouvir ou aprender, eu vou ensinando e praticando ao mesmo tempo. Mas é Que isso. bacana. Eu acho que os caminhos vão se abrindo quando a gente permite, né? Quando a gente está apto aos sinais e a deixar as coisas acontecerem, né? E eu acho que a yoga, ela ajuda nessa percepção do que é importante para a gente, né? Porque a gente vive uma vida corrida, um dia a dia, que às vezes a gente não para pensar o que faz sentido, né? Então você acorda, você levanta, você trabalha, você dorme, você vai, você vai, você vai. E algumas pessoas ficam torcendo, então, para chegar à sexta-feira, para passear no sábado e no domingo. Outras ficam torcendo para se aposentar, para poder aproveitar. E mal sabe elas que o tempo está passando, né? E cada dia a mais é um dia a menos, né? Então, e que então a gente tem que viver o hoje, né? Porque quem fica vivendo na aposentadoria está vivendo o que não existe ainda. Uhum. E aí eu queria que você falasse, então, o que é yoga? Legal. Yoga é isso, Regina, você já definiu muito bem. É o viver o hoje, é o viver o aqui e o agora. Tudo que a gente faz no yoga é a filosofia do como. Tudo que a gente faz prestando atenção. Então, como eu faço? Como eu faço os exercícios de yoga que se chamam asanas? Eu faço observando muito bem cada movimento, cada detalhe, como eu me sinto, como eu respiro, o que aquele exercício significa para mim. Asanas, as posturas de yoga, são padrões posturais. E esses padrões posturais têm uma relação com emoção e com uma memória. O que significa essa posição para mim? O que significa esta posição para mim? O que significa isto? E o que significa para mim não necessariamente significa para o outro, porque somos histórias diferentes, somos padrões diferentes. Então eu me determino, eu assumo uma determinada postura de yoga e observo, percebo o que aquilo significa, o que aquilo me diz. Mas isto é viver no presente, o que está acontecendo agora. A mente está sempre no futuro ou no passado. E, em geral, a mente que quer resolver problemas que ainda não aconteceram, a mente ansiosa, como é a minha, eu sou uma pessoa ansiosa, esta mente que busca soluções é meio catastrófica. Então a gente sempre começa a pensar, não vai dar certo, vai dar tudo errado, isso é um grande problema, e ano que vem então vai ser pior, e agora vem a seca, e agora está chovendo muito, vai inundar tudo. E tudo isso é uma preocupação que nos distrai
daquilo que, como você bem disse, é o mais importante. O que é mais importante na vida? Quem determina aquilo que realmente faz sentido na minha vida? Nós. Que importância você dá à sua vida? Quem faz da nossa vida uma vida interessante, uma vida que vale a pena? Nós fazemos isso. E então eu tenho que buscar um sentido. O yoga chama de viveka. Eu tenho que ter discernimento. O que realmente é importante? Eu me dedico a tantas coisas que vão passar. Tudo. A única certeza que a gente tem é que tudo é transitório. Mas existe uma coisa que é permanente. E é com isto que é permanente em mim que eu tento me identificar quando eu faço o yoga. E o que é permanente em mim? O observador, a consciência, aquele que percebe. Não importa o que eu percebo, não importa o que eu estou observando, importa o ato de observar, porque nesse ato eu me identifico com o observador. E isso é fazer o yoga, fazer prestando atenção, para que a gente migre um pouco do fazedor para aquele que é o observador. Isto é yoga. Yoga é meditação. Em resumo, isto é meditação. Yoga é definido como meditação. Eu vejo com uma certa tristeza esses eventos, que até mesmo eu já organizei alguma vez. Beto, que prazer em vê-lo, querido. Desculpe, um amigo querido passou aí. Tem vários queridos passando aqui, viu? Vários. É chato quando ele diz, olha, eu vi, daqui a pouco ele sai e fala, puxa, não tem importância se tiver que sair. Não, você interrompe a hora que você quiser, querida, por favor. Obrigado, Regina. Mas eu vejo com uma certa tristeza eventos que até mesmo eu também já organizei, yoga e meditação, como se fossem coisas diferentes. Se yoga não é meditação, o que é? Pode ser como disse uma vez um colega que trabalhava comigo lá na USP, ele trabalhava com ginástica, ele disse para alguém, eu ouvi, yoga é uma espécie de ginástica lenta. Então, se a gente não vê com profundidade, não tem o discernimento, não consegue entender, a gente vai definir assim. Não está errado. É uma forma de ver o yoga. É uma ginástica lenta. Mas o que está por trás disso? O observador. Eu lembro bem que você falava, né? Os asanas, por exemplo, que são posturas, né? Então, muita gente confunde yoga com você plantar bananeira, né? Com você fazer posturas assim, ó, para foto, né? Então, até aparecia em capas de revista, né? Às vezes, alguma atriz com aquela roupa bonita, fazendo aquela postura, yoga, né? Então, como se yoga fosse algo externo, né? E, na verdade, eu acho que o professor Marcos, ele ilustra bem isso, que a yoga é interna, né? Então, acho que quando a gente escuta ele falar, a gente percebe que a yoga está dentro dele. Como é que faz para ter a yoga dentro de si? Há quanto tempo você pratica, Marcos? Olha, Regina, isso é bondade sua. Eu comecei a praticar em 1975, portanto, não há 25 anos antes do nosso milênio, mais 21, são 40 e poucos anos, 46 anos. E aí nunca mais parei. Obviamente tive meus períodos de maior intensidade, quando fui para a Índia, praticava de manhã, praticava de tarde, outros períodos de menor intensidade, em que não dava para sequer fazer todos os dias, os filhos pequenos, a vida corrida, e agora eu já tenho um pouco mais de tempo para praticar, volto a praticar todos os dias, então nesse sobe e desce, eu posso dizer que desde 75 eu não parei mais de praticar, pratico todos os dias ou quase todos os dias. Mas, Regina, eu tento ser isso que você fala, eu disfarço bem. Eu sou uma pessoa ansiosa e eu faço yoga porque eu preciso. Porque se eu não fizesse, eu seria realmente um bom candidato a ter que tomar aí uns remédios, e não tem nenhum problema contra remédio, nada, absolutamente, mas eu teria que buscar alguns outros recursos. E realmente o yoga... Mas que bom, né, que você buscou algo de saúde integrativa, né? Uma prática integrativa para você se autotratar, né? Então, eu acho que isso é importante, né? E é como eu falo, as oficinas, como eu te falei, sem oficinas, por que, doutora? Porque eu preciso de conhecimento, eu preciso aprender, né? Então, isso me obriga a toda semana estudar um tema.
Porque eu não vou chamar aqui um palestrante e não saber nada do tema dele. Então, se ele escrever um livro, eu compro o livro e leio. E assim vai. Então, eu tenho fome do saber, talvez, né? E porque eu acho maravilhoso. A gente vai aprendendo e a gente aprende coisas todos os dias. Por exemplo, agora eu fui para Jericoacoara com a minha filha, né? E foi muito interessante, porque lá é um povo de lá muito simples, muito humilde, mas eles trazem uma sabedoria que você fica pensando, como pode, né? Então, teve um dia, Marcos, que eu fui fazer uma caminhada sozinha. E eu não fiquei com medo, era de manhã bem cedinho. E era sobe morro, desce morro, pedra, enfim. Cheguei lá na tal da Pedra Furada. E quando eu chego lá, era 7h30 da manhã. Então, tinha dois senhores do local, né? E eles falaram, você quer que eu tire foto? Eu estava sozinha. Eu falei, ai, vocês fariam isso? Sim. Aí tiraram foto, tudo. Eu falei, quanto é? Tiraram fotos maravilhosas. Não, não é nada. Ah, que Se legal. você quiser tomar uma água de coco, daí veio um outro senhor muito velhinho com coco. E é longe o local. Então, para eles levarem o coco, eles têm que descascar o coco, levar só o coquinho para poder servir. E eu falei para aquele senhor, o senhor traz esse coco da onde? Ah, lá de... Mas ele falou tranquilamente, lá de longe, mas eu estou acostumado. E Olha. aí eu olhei aquela paisagem que eles têm, eu falei, gente, realmente a felicidade está na simplicidade, né? Regina, eu vejo isso na Índia. As pessoas acham que vão chegar na Índia e vão encontrar um grande mestre, um grande guru sentado, dizendo assim para ele: ó, enfim, você chegou, eu esperava tantos anos, e este homem vai colocar um dedo na sua testa e vai lhe dar um grande mantra sagrado e você vai se iluminar. E não é nada disso, isso é tudo uma ilusão de nós pobres ocidentais. A gente aprende na Índia com o povo simples, é este povo mais simples, o menininho que vem pedir esmola, a servente que vem oferecer alguma coisa, é que a gente aprende. Eu tenho muitas histórias da Índia em que eu levei realmente uma chacoalhada. Eu vou contar uma rapidamente aqui, se você Pois não. permitir. Eu estava num trem, e era um trem muito lento, um trem de terceira categoria, indo para uma cidade no estado de Gujarat, que é um estado também de deserto, próximo ao Rajastão. Um calor insuportável, o trem andava devagar e o trem estava lotado e um homem queria conversar comigo. Eu estava sentado perto da janela e ele queria conversar a todo custo, mas eu não entendia o inglês dele. E ele me perguntou: de onde você é? Eu disse: Brasil. E ele disse: Belgian. Não, não, não é Bélgica, Brasil. E ele dizia: mas aonde é isso? Eu disse: na América do Sul. Ah, você é americano. Aí chegou uma hora e disse: meu amigo, a gente não consegue conversar, eu estou cansado, e fiz que dormi assim. Imagina, eu estou no país dele, o homem quer puxar a conversa comigo, quer me agradar, quer conversar. Ele ainda me cutucou, o indiano cutuca algumas vezes, e eu não dei bola para ele. Quando chegou na estação dele, era uma aldeia, uma vilazinha muito pequena, ele ainda se despediu, saiu correndo, foi numa barraca de frutas da estação, comprou meia dúzia de bananas e me trouxe na janela. Uau! E eu morri de vergonha. Eu disse: puxa, eu me neguei a conversar com ele, podia ter batido um papo, esboçado um sorriso, eu fiz cara feia para ele. E eu disse: desculpe, mas obrigado. Eu sei que as bananas são caras na Índia, e num lugar como esse, de deserto, mais caras ainda. O homem era muito simples, eu falei: leva lá para suas crianças. Ele disse: por favor, aceite. Eu disse: então vou pegar duas, uma para mim e uma para minha esposa. E ele disse: por favor, aceite. Isso aconteceu, Regina, tem 40 anos atrás, ou 39 por aí. E eu digo: até hoje eu continuo carregando essas bananas. É desse povo mais simples, uma pessoa que não ficou magoada comigo, ele ainda foi me agradar. E são essas as grandes lições, como você estava dizendo. Eu tenho muitas histórias assim na Índia, e tenho outras histórias de conhecer grandes, grandes mestres tão famosos e cheios de ego, muito mal-humorados, com aquela pompa toda, e que você via que ele não inspirava nenhuma espiritualidade, que aquilo era uma forma dele se promover, ou coisa assim. Então, concordo plenamente com você. A gente aprende dos mais simples. Tem um ditado na Índia que eu gosto muito que diz assim:
quando o discípulo estiver preparado, o guru aparece. Eu sempre fiquei pensando, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Não é? Quando você estiver preparado para aprender uma lição, alguém vai te dar aquela lição. O guru não é necessariamente uma personalidade. Qualquer pessoa que nos ensine pode ser naquele guru. Até porque a ideia do guru para nós é um guru sempre permanente. Sim. Mas na Índia não é assim. Esta pessoa pode ser meu guru por enquanto e depois os ensinamentos dele já não me satisfazem ou já penso de forma diferente e eu vou me atrelar a um outro guru. Isso acontece. Então hoje eu entendo. Quando a gente estiver preparado, as lições vêm e a gente fala, puxa, olha aí, aprendi. Mas a gente tem que estar alerta, como você disse, não é? Senão... Sim, porque os sinais aparecem o tempo todo para quem tem os olhos da alma para enxergar, né? Se você está focado em algo que não existe, que é o passado ou o futuro, você não consegue perceber o presente de jeito nenhum. Nem se aparecer uma cobra na sua frente, você não consegue, né? E eu acho que essas pessoas mais simples, elas têm uma sabedoria e um jeito tão simples de colocar as coisas que você fica até chocado. Você fala, como é que pode? Como é que pode uma pessoa nessa miséria, às vezes, ser feliz? Por exemplo, no Egito, eu já estive no Egito, e o povo é muito miserável. Então, você vai para os passeios, você vê aquelas crianças magras, qualquer coisa que você dá para elas, eles aceitam, mas eles estão sempre rindo. E eu fico pensando, do que eles estão rindo? Eu tenho muito mais do que eles e não tenho a felicidade deles, não é? Eu vejo muito. Eu nunca fui para o Egito, mas pelo que você está descrevendo é bem parecido com a Índia. Sim, eu me lembro uma vez, eu peguei um táxi e antes de pegar esse táxi eu estava num hotel em Mumbai. Eu perguntei na portaria do hotel quanto custaria para o taxista me levar para esse outro hotel que eu tinha uma reunião lá, um encontro com o professor. E o rapaz da recepção do hotel disse, ele vai te cobrar 50 rúpias, mas custa 30. Mas ele vai cobrar 50. Mas por quê? Para o estrangeiro ele cobra mais caro. Eu já estava mal-humorado naquele dia, entrei no táxi e perguntei para o senhor, quanto é para me levar assim, assim? Ele disse 50 rúpias. Eu disse, o senhor acha isso correto? O senhor tem um preço para um preço para o outro? Qual a diferença entre as pessoas? O turista vem aqui, ele traz o dinheiro, e fiquei dando um sermão naquele homem. E ele disse assim, ok, sir, ok, 30 rúpias. E no caminho, eu percebi que era muito longe, Regina, era muito longe. O táxi dele era aqueles táxis antigos, aqueles carrinhos, o Ambassador indiano, mas muito bem cuidadinho, e eu percebi que ele dormia no carro, porque embaixo do banco havia um colchonete enroladinho, um cobertor. Eu disse, ele dorme nesse carro. E muitos dormem, né? Porque ele mora no interior, então só no fim de semana que ele vai para a cidade dele. E demorou, tinha trânsito. E você sabe quanto é 30 rúpias? Não é R$2, é um pouco mais de R$2, é de R$1. Não chega a R$2. Aí quando chegou lá, eu dei as 50 rúpias para ele e falei, tá certo. E ele disse, não senhor, nós combinamos 30 é 30. E ele queria me dar o troco de todo jeito. Eu falei, não, mas eu faço questão. Ele falou, não, é 30. O senhor falou 30, é 30. Nós combinamos 30. Eu falei, meu Deus, outra lição. Aí, bananada. Outra bananada. Para aliviar a minha consciência, eu disse, olha, eu vou ter que voltar para o hotel. O senhor me espera aqui, eu lhe pago aqui o seu tempo de espera, e o senhor me leva lá, a gente faz uma outra corrida para ver se eu aliviava um pouco a minha consciência, brigando e me irritando por, sei lá, R$1, R$2. E é isso que você falou. A gente vai aprendendo, mas nunca para de aprender, né, Regina? As lições estão sempre... Não, e se você não aprende, o mesmo problema volta de novo com outra cara, né? E você fala, puxa, de novo. E se você cair, volta de novo, e volta de novo. As coisas vão se repetindo, talvez para a gente ir aprendendo, ir evoluindo, ir modificando. Ou não, né? Aí é opcional, porque os problemas vão acontecer. Como você vai reagir, aí é opcional. E aí que eu acho que as práticas integrativas, especialmente yoga, podem ajudar. Ajudam a gente ter uma outra reação? Ajuda sim, Regina, ajuda.
O yoga é um sistema de filosofia e a prática de exercícios, ela já é toda composta destes elementos filosóficos. Ou seja, quando eu estou dando um exercício para os meus alunos, eu estou dizendo a eles, não seja violento, não force, não brigue com você mesmo. Eu falo para os alunos numa aula, não brigue com você mesmo durante os asanas, não brigue com sua respiração durante o pranayama, não brigue com sua mente durante a meditação, não brigue com o professor de yoga, você quer ficar mais na postura, fica menos... É uma forma da gente tentar, aspas, negociar. Então você quer uma determinada amplitude, sua articulação não pode, sua musculatura não cede. Então a gente vai devagar, faz o que é possível. E isso é uma forma da gente encarar as coisas. Acabou o exercício, tão logo você terminou o exercício, relaxe. Mas isso também é transferido para o meu dia a dia. De que forma? Eu acabei uma reunião desagradável, eu tive, sei lá, um dia mais difícil, acabou, relaxe. Você treina isso em aula. Acabou um exercício de maior esforço, solta, relaxe. Fazer as posturas com o menor esforço possível, ou seja, eu vou dedicar toda a energia necessária para aquela ação e não mais do que aquilo. Então, o quanto eu preciso de energia? Isso a gente treina na hora do exercício. O que a gente treina na hora do exercício respiratório e na hora da meditação? As mesmas coisas. Trabalhar no nosso limite, tornar tudo aquilo prazeroso, fazer com que seja agradável, fazer com que os exercícios sejam agradáveis, fazer com que o nosso dia a dia seja agradável. Então, tudo que a gente treina no tapetinho de yoga, ele deve ser transferido para o nosso dia a dia. Mas, é claro, um pouco de orientação, isso vai ajudar. Durante as práticas, a gente vai falando para os alunos, contentamento, verdade. Qual é a sua verdade? Você está querendo demonstrar uma flexibilidade que você não tem. Isso a gente treina fisicamente. Não é à toa que esses antigos textos de yoga, antes de falarem das posturas propriamente, eles falam de atitudes. E a palavra asana, os exercícios de yoga se chamam asanas, as posturas de yoga, a palavra asana é traduzida para o português como postura. E a palavra postura carrega no seu sentido, aqui para a nossa língua portuguesa, também o sentido de atitude. Sim. Postura é sinônimo de atitude. Eu digo para as pessoas, de vez em quando, eu não gostei da sua postura ontem, quando eu me refiro a uma atitude dele. E é isso que estamos treinando. Só para concluir essa que você me perguntou, a gente tem muitas ações mecânicas. Eu faço muita coisa mecanicamente. Eu tomo banho mecanicamente. Eu tomo banho pensando no café da manhã. Aí eu começo a tomar o café da manhã já pensando como é que vai ser o trabalho. Quando eu estou no trabalho, eu estou pensando, como você disse, no fim de semana. Eu estou sempre com a mente ou adiantada ou baseada no passado. Quando você vem para uma aula de yoga e o professor diz, faça prestando atenção, já é um grande passo no caminho da meditação. Ou seja, tudo que eu fizer, eu vou fazer prestando atenção. E quando você mantém o seu estado de atenção e não tem tarefa nenhuma para fazer, ou seja, acabou o exercício, você voltou, mantém o estado de atenção e não tem tarefa nenhuma para fazer, a isto eu chamo meditação. Você mantém o estado de atenção, mas está ali neutro, observando. Observando o quê? Não importa o que observar, porque importa a ação. Não é o que você observa, é o observar que nos interessa. E por que nos interessa o observar? Porque o próximo passo é identificar-se com aquele que está observando. Quem é esse que observa? Quem é esse que percebe? No começo é a minha mente. A minha mente percebe, ela recebe as informações que vêm pelos ouvidos, pelo tato, pelo paladar, enfim. A mente recebe essas informações, mas com a prática eu dou um passo atrás e observo a minha mente. Quem observa a mente? Eu digo, a minha mente está agitada hoje. Hoje a minha mente está mais calma, mais quieta. Então eu percebo a minha mente. Se eu percebo a minha mente, eu me identifico com uma outra instância. É aí que eu quero chegar quando eu faço yoga. Quem é este que observa a mente? Enfim, é o que a gente tenta fazer na aula, né? É o que a gente tenta.
com os exercícios. Você tem até uma frase no seu livro: o yogin, antes de mais nada, é um pretensioso. Explica pra gente. Você leu mesmo, você leu mesmo. Eu Eu sou costumo dizer, CDF de carteirinha. eu costumo dizer isso, Regina, porque trabalhando num centro esportivo lá da universidade, eu fui procurado por muitos atletas. Eu trabalhei com muitos atletas. Eu trabalhei com a seleção brasileira de ciclismo 2 anos. Eu trabalhei com aquela primeira equipe que foi ao Monte Everest. Trabalhei com tenistas, corredores, motociclistas, pessoas do triatlo, enfim, passavam lá. E esta frase ficou muito nítida para mim quando eu dizia, não exatamente assim para eles, mas quase. O yogi é um pretensioso, ele quer saber de onde ele veio, para onde ele vai, o que nós estamos fazendo aqui. Qual é a razão da existência? Para o yogi, correr um pouco mais rápido, subir a montanha mais alto, ou conseguir mergulhar mais profundo, ou ganhar uma competição, isso é supérfluo. Ele quer saber qual é a origem do universo. Então, tudo que a gente faz nesse campo acaba sendo uma subutilização. Nesse campo qual? No campo esportivo, no campo da performance. Eu me utilizo das técnicas do yoga para melhorar a minha performance. Isto é uma subutilização, é um efeito colateral. Tá bom, acontece, mas o yoga é mais do que isso. E uma vez, uma jornalista me entrevistando, e ela estava meio dura com as perguntas, a entrevista não fluía muito bem, e ela me perguntava de dor nas costas, eu dizia, mas o yoga é outra coisa, não é para isto, vá ao médico. E ela insistiu, eu falei, olha senhora, se é só para isto, toma um anti-inflamatório. Aí ela pôs na matéria assim, o professor disse que tomar anti-inflamatório é melhor do que fazer yoga. Aí eu falei, peraí, fora do contexto ficou esquisito, não é bem isso que eu falei, pedi um direito de resposta. E aí me deram o direito de respostas e ela na coluna, na semana seguinte, escreveu ali, o professor irritado, papapá, papapá, eu falei, bom, deixa, não vou mais comentar, porque... Mas é isso, entenda bem o que é esta coisa do pretensioso. O yoga, ele quer saber realmente qual é a sua essência, o que em nós sempre existiu. E esses antigos yogis, eu tenho fé nisto, eu tenho convicção disto, chegaram a este estado, não só yogis santos da própria igreja e outros místicos de outras tradições islâmicas, judaicas, budistas, eles entraram em contato com isto. E eles descrevem o estado de sublime bem-aventurança quando você se identifica com aquilo que não morre. O duro é que a gente não consegue viver nesse estado, isto passa também. Então, há uma experiência. Quanto tempo dura essa experiência? A gente vê um aluno numa aula de yoga, ele vem para a aula de yoga, ele entra um pouco irritado, aí ele sai, e ele sai muito bem, sai leve, os problemas parecem que não são tão grandes. E a pergunta é, quanto tempo dura isto? Até calçar os sapatos fora da sala, até ligar o celular, até entrar no carro, até sair da porta da academia? Quanto tempo dura? Quanto tempo isto permanece conosco, mesmo para praticantes dedicados, como monges budistas que ficam 8 horas, não consegue viver neste estado. É uma experiência que vem e vai embora. E uma experiência que eu não tenho essa experiência. As minhas experiências nesse campo são modestas. Experiências de paz, de tranquilidade, de vontade de ficar quieto, de me identificar com alguma coisa que eu observo e ficar com aquilo com um certo prazer. Mas essa experiência eu não tenho, mas tenho convicção de que existe alguma coisa em nós que não desaparece. O corpo desaparece, mas isto continua. Por isso os textos de yoga falam da imortalidade. Mesmo sabendo que o corpo é transitório, todos os textos, ou pelo menos a maioria deles, fala de imortalidade. E o que é esta imortalidade? É identificar-se com aquilo que não morre. Aí você diz, eu não morro, eu sou eterno. O meu corpo, sim, esse corpo vai desaparecer.
Enfim, não sei nem porque eu fui falar isso, Regina. Começamos a falar e eu caí para esse lado aí. É Mas porque eu acho que as energias, né? Eu falo assim, né? Os afins se encontram no meio de multidões. Eu acho que é tudo energia, né? E a gente tem, de novo, tem que estar aberto e tem que se permitir. Como você falou do relaxar, né? Que a pessoa faz um trabalho, seja ele depois ele tem que relaxar. Mas só se você se permitir, né? Muitas pessoas acham que não tem direito a, ou devem pensar do que eles estão falando. Que história é essa de energia, de mortalidade? Que história é essa de saber quem é a essência, né? Eu acho que é a história do aprendizado da nossa vida, né? Aquilo, o que é importante para você, né? O que te faz acordar e você, qual é o combustível da sua vida, né? Então eu acho que através do yoga a gente pode estar no presente, como você falou, observar o observador e tentar, de alguma forma, estando nesse estado, aquietar um pouco a mente para sentir quem é você, né? E quem é você hoje, eu acho que vai ser diferente de quem é você amanhã. Porque essa história de já estou buscando me conhecer, meu autoconhecimento, então você tem que buscar isso todo dia. Porque amanhã você já é uma outra pessoa, você já teve outras sensações, outras coisas aconteceram, outras bananas é, é apareceram no verdade, caminho. é Então, verdade. eu acho que você tem essa ilusão, autoconhecimento, eu quero. Não, gente, eu acho que o autoconhecimento é todo tempo, todo dia, e a cada situação, o que você aprendeu com aquilo, né? Como o Marcos falou, muitas vezes nós vamos errar, e vamos errar talvez na maioria das vezes, mas o que aprendizado aquilo te trouxe? Então, eu É. achei interessante que nas aulas do Marcos, ele fazia a ginástica lenta, que não é yoga, tá? Mas Uhum. ele fala, vamos, por exemplo, um braço, aí você parava e ele falava, então agora observe o seu corpo. Era interessante isso, porque aquele momento te trazia mesmo, né, para você se observar. Essa é a ideia. Yoga tem idade? Yoga não tem idade. Não tem, nunca é tarde, Regina, nunca é tarde. Crianças vão fazer uma yoga adaptada. O que é uma yoga adaptada? Talvez uma criança de 6, 7 anos, ele não esteja numa idade de buscar essa introspecção ainda. Ele busca o mundo pelo exterior, pela experiência. Ele tem que tocar, ele tem que mexer. É natural. Então, talvez a gente tenha que fazer um yoga adaptado para criança, mas a partir da, sei lá, 12, 14 anos, esses estados de concentração, eles já podem ser trabalhados. Visualizações, relaxamento, as crianças fazem muito bem. Mas o que a gente tem que levar em consideração é que, quando pensamos em yoga como atitudes, a gente pratica a vida inteira e pratica o dia inteiro. Alguém fez uma pergunta aqui, eu vou aproveitar, se você me permitir. Ela diz como permanecer nesse estado, como ficar mais tempo nesse estado meditativo. Então a gente tem o yoga do tapetinho, o yoga por 1 hora. Eu faço essa yoga de 1 hora, mas o yoga não acabou ali. Nós temos enfatizado muito o yoga das outras 23 horas. Como eu faço para desenvolver contentamento? Um dos objetivos da vida da gente é felicidade, é moksha, é contentamento, é liberação. E como eu faço para isso? E você falou tantas vezes aqui, uma das coisas é pensar um pouco mais no outro, pensar um pouco menos na gente. O que eu posso fazer para ajudá-lo? E então você diz, eu faço as lives porque as lives me ajudam. E você ajuda tanta gente através das lives. Eu senti isso também na pandemia. Minha família, meu filho, minha filha, a Daisy, o que nós vamos fazer na pandemia? Vamos oferecer o que a gente sabe. Vamos fazer aqui aulas de yoga pelo Instagram, todo mundo em casa, preso, ninguém pode sair. Nossa, como aquilo nos ajudou. Ajudou outras pessoas, elas ficavam felizes. E quanto mais as pessoas relatavam que se sentiam bem e agradeciam,
mais felizes nós ficávamos. Sim. Então, uma das formas da gente desenvolver felicidade é pensar um pouquinho mais no outro, porque indiretamente o outro feliz também me deixa feliz. Uhum. Uma outra coisa importante, gratidão. Não ser grato. A gente desenvolve muito, eu não sei se é hábito do brasileiro ou se o mundo todo está assim, mas hoje a gente está reclamando porque choveu. Amanhã a gente está reclamando porque não choveu. Agora estamos num período de seca. Depois a gente está reclamando do calor. Depois a gente está reclamando do frio. E se a gente acordar e pensar o contrário, também vai ser bom. Puxa, gente, que bom, hoje não choveu. Puxa, que bom, hoje choveu. Puxa, que bom, hoje eu estou fazendo a live aqui com a Regina, com o grupo dela. Ah, não, eu tinha outra coisa para fazer, eu tinha que não sei o quê, podia estar reclamando. Mas que legal, estou falando destas coisas que eu gosto de falar. Desenvolver esse hábito de ver aquilo que é positivo, isso tem que ser treinado, desenvolvido, isso não vem. Então, a pessoa que perguntou aqui na tela, como que a Uhum. gente faz para aumentar esse estado? Atitudes adequadas, pensar um pouquinho mais no outro, praticar com um pouco mais de regularidade. Há um texto de Hatha Yoga que diz que o Hatha Yoga tem que ser praticado quando o sol nasce, quando o sol se põe, meio-dia e meia-noite. Por quê? Porque não estamos familiarizados com esses estados. Nós estamos muito familiarizados com o estado de pressa, de ansiedade, de medo, de raiva. Veja quando alguém tira férias. Uhum. Nós precisamos de alguns dias para entrar em férias. Assim que a gente vai para as férias, nós vamos para as férias com a mente daquele que trabalha, ele tem que fazer tudo. Então ele foi para a Disney, ele tem que ser o primeiro a chegar, tem que brincar em todos os brinquedos, ele tem que ser o último a sair, ele sai morto. Porque se ele voltar para a casa dele e alguém disser assim, você não foi naquele brinquedo, aquele que era o mais legal, você não foi, então ele tem que fazer tudo. Isso é a mentalidade do trabalho que você levou para as férias. Mas, de repente, depois de uma semana, você começa a dizer assim: ah, eu vou ficar sentado aqui olhando as pessoas, olha que gostoso. Se eu não for naquele brinquedo, não tem importância. Se eu não for naquele restaurante que me indicaram, também não tem importância. Aí você está com a mentalidade de férias. Mas quando a gente volta, 2 dias depois de trabalho, você nem lembra que tirou férias. Tão familiarizado com estas sensações de pressa, de ansiedade que a gente está, que a gente retoma rapidamente. Para entrar nas férias demora, para sair das férias é rápido, ou seja, para que você se familiarize com estas sensações advindas de uma prática meditativa, de uma prática de contemplação, precisa repetir. Fazer de manhã, fazer de tarde um pouquinho, talvez uma oração no meio do dia, um agradecimento. O indiano sabe fazer isso muito bem. A Índia não tem só o sagrado nos templos. Tem rios sagrados na Índia, tem árvores sagradas, tem plantas sagradas, tem animais sagrados, e não é só a vaca. E tem templinhos em todo lugar. Você se lembra da divindade, você agradece, você reverencia. Para quê? Para tentar manter esse estado mais próximos da gente o maior tempo possível. Agora, viver nesse estado é privilégio de alguns, muito poucos, não é? Como eles chamam Jiva Mukta, aquele que vive, mas já com a mente do outro lado. Mas ele vive nesse mundo. Mas isso é muito raro, não é? Nós vamos nos contentar com esse vai e vem por enquanto. Aqueles que levitam, né? Eu lembro que você falou que você achou que você fosse achar um guru que levitava lá na Índia. Já fui perguntando de cara, perguntei para o Swami, É? já cheguei lá, Swami, o senhor levita? E ele sabe o que ele me respondeu? O que isto poderia ajudar você no seu caminho espiritual, se eu levito ou não? Que É. diferença faz para você isso? Banana. Eu levei tanta bananada lá, Regina, tanta bananada, né? E uma vez fiquei É. insistindo com essas questões, o senhor me interrompeu e falou assim: tem melancia lá no seu país? Elas são doces? Mudou de assunto assim na minha cara, na lata. Porque a gente é muito ingênuo e fica interessado nisso. Por que interessa levitar ou não levitar? Seria alguém É. mais espiritual porque levita? Sim. Não sei, né? Santos da É. Igreja Católica também relatam terem levitado. Né? E o que é isto? É um fenômeno que a gente não sabe explicar. Uhum.
talvez o David Copperfield poderia explicar melhor essa levitação aí dele, como é que eu não sei, né? Enfim. Ai, querido, que maravilha tudo isso que você está falando, né? Porque Uhum. faz a gente ficar pensando, né? E você dá aula, você faz cursos também, né? Para Sim, Regina. professores. Eu tenho um site, se a pessoa entrar no meu nome, Marcos Rojo, a gente tem um instituto, o IEP, onde a gente desenvolve cursos para professores, curso para pessoas que querem aprender a dar aula de yoga, aqueles que já são professores e querem se aprofundar, e promovemos eventos, enfim, encontros, às vezes retiros, tem uma série de coisas que a gente faz, e faço uma live toda segunda-feira, às 5 horas da tarde, e ela é aberta no meu Instagram, e aí as pessoas podem praticar um pouquinho com a gente. É uma live de 40 minutos, e essas aulas Toda? são gravadas. Que Desculpe. dia? Toda segunda-feira, às 5 Toda horas da segunda. Isto. E meu filho também faz suas lives. Hoje tenho o privilégio de boa parte da família estar trabalhando com isto, meu filho, minha filha. Que Então, bacana. é legal, é bacana, é um presente que Você eu ainda dá aula de yoga? dou bastante, graças a Deus, Regina. Mas Veio... agora ao vivo? Não, eu fiz uma tentativa de voltar o mês passado e senti que as pessoas ainda estavam um pouco inseguras. Eu vou voltar para a aula presencial em fevereiro do ano que vem. Por Tá. enquanto, estamos com as aulas online. Tem bastante aula, tem aula de manhã, aula à tarde, e eu me surpreendi o quanto funciona estas Uhum. aulas pela plataforma. Eu uso o Zoom, onde eu vejo os alunos, posso corrigi-los, e funcionou bem, viu, Regina? É bem legal, gostei, gostei. Que Mas as aulas ao bacana. vivo vão voltar também. Sabe o que eu queria que você contasse também para gente? Sim. A história dos dois monges que peregrinavam na beira de um rio e encontraram uma mulher que chorava porque não conseguia atravessar o rio. Essa história é uma história bastante comum, a gente ouve na Índia. Não sei se é uma história budista, se é uma história iógica, mas essa história fala muito da intenção da gente. Nós estamos sempre movidos pela intenção. E às vezes a ação não corresponde à intenção. E esses monges estavam peregrinando, eles caminhavam na beira de um rio, não era o Ganges, porque o Ganges é um rio muito, muito largo, um riozinho menor, e viram uma mulher chorando e eles perguntaram: por que você chora? Ah, porque eu vim colher aqui algumas frutas, pegar alguma coisa desse lado do rio, mas a correnteza aumentou. E eu estou com medo de voltar para minha casa, a correnteza está forte, mas minha família está preocupada e eu estou ansiosa por causa disso, então eu estou precisando de ajuda. E um dos monges carregou, mas a moça era muito bonita, as indianas são bonitas, ela segura no pescoço dele, segura com força, porque ela estava com medo, e ele atravessa o rio, deixa a moça lá em 10 minutos, volta, encontra o seu irmão de fé e vão subindo, não? Continuando sua peregrinação. Depois de 2 horas caminhando em silêncio, aquele monge que não carregou diz assim a ele: irmão, você não acha que você errou? Nós fizemos votos de castidade, de afastamento das mulheres. Você agarrou aquela mulher com força, ela segurou no seu pescoço, você sentiu o perfume dela, a pele dela na sua pele, e foi descrevendo com uma série de detalhes. Você não acha que você errou? Ele disse: olha, eu a carreguei por 10 minutos, mas eu estou vendo que você está carregando essa mulher por 2 horas. Não é o que faz, mas é o que fica na mente, né? É por isso que seremos julgados um dia por aquilo que está na nossa mente. Eu gosto muito dessa historinha. Ela é muito interessante, né? Porque ela mostra como nós reagimos, né, às situações. Então, o primeiro monge, ele foi ajudar a moça, né? E Essa era a intenção pronto. dele. E Tem a uma intenção outra, era ajudar a moça. tem uma outra bem Conta, conta. parecida. Não sei se dá tempo de contar, mas se eu contar e cair no meio da história, depois um outro dia eu continuo. Mas diz que dois amigos moravam um de cada lado do rio. E esse que morava de um lado soube que haveria uma festa no templo com muitos cânticos devocionais e ele falou: puxa, eu vou assistir esses cânticos, vou passar na casa do meu amigo e vou com ele. Vamos passar a noite recitando cantos devocionais. O outro amigo que morava do outro lado do rio soube que haveria uma festa, mas uma festa com bebidas e mulheres,
numa boate e disse, puxa, é do outro lado do rio. Eu vou atravessar o rio, vou pegar o meu amigo e vou levá-lo na festa. E vamos lá passar essa noite bebendo, cantando e com as mulheres, enfim, fazer uma farra. Mas quando eles estão atravessando o rio, um encontra o outro, onde é que você vai? Poxa, eu vou. E cada um foi para o seu encontro. Quando eles estão voltando, há uma tempestade, os barcos capotam e eles morrem. E aquele que foi para o templo, ele é julgado e vai para o inferno. E aquele que estava na boate, ele é destinado a ir para o paraíso. Então, o São Pedro indiano falou, você vai lá para o paraíso. Ele diz assim, peraí, o senhor se enganou. Eu estava na boate com as mulheres e tomando vinho. Ele morreu logo depois de ter ido ao templo e cantado as músicas devocionais. Ele falou, não, São Pedro do indiano lá diz assim, eu percebi. Você realmente foi à boate e você falou o tempo todo, mas que barulheira, que coisa mais sem graça, que estupidez esta coisa de mulheres e música alta, e você estava incomodado com isso. O seu amigo foi ao templo e ele ficou pensando o tempo todo, mas que chatice essas músicas aqui, deveria ter ido à boate com o meu amigo, por isso ele morreu e foi para o inferno. Ah, é isso aí, querido. Então, gente, o Marcos é isso, né? Marcos é yoga dentro, fora, de todo lado, ajuda muitas Obrigado. pessoas. Realmente, na pandemia, ele dedicou, ele e a família, né, a estar passando aí aulas online, gratuitas, e foi muito bom, porque as pessoas estavam precisando muito, né? Os meus pais, meu pai tem 83, minha mãe vai fazer 80, eles começaram a praticar yoga na pandemia, Que e foi bom. muito interessante que a mamãe falava assim, nossa, mas eu não sei as posturas, Regina. Eu falo, mãe, faz o que você consegue. O que você não consegue não tem problema. Né? É Você faz o que você consegue. E eles até tinham um horário certinho. Agora é a hora da aula. que Então, bom, é que bom. muito, muito interessante, porque até hoje eles praticam as respirações, né? E acho que ajudou muitas pessoas, porque foi um momento de muito, muito medo, né? De todo mundo. Então, assim, Marcos, a tudo que você realizou e realiza, gratidão. Gratidão por você estar Obrigado. aqui hoje, premiando, né, e nos honrando com a oficina de número 100. Gratidão a todas as pessoas que nos ajudaram, os palestrantes que tiveram aqui. Não foi só os palestrantes, por trás disso tem amigas queridas que sempre me dão dica, chama tal pessoa, chama tal... Então, assim, a coisa vai fluindo e as energias vão se atraindo. Pessoas maravilhosas passaram aqui no canal, foram oficinas emocionantes. Sou muito grata por todos os aprendizados, né? Muito obrigada a você por trazer Obrigado. luz, né? Nesse mundo com Obrigado. bastante necessidade de luz. Que Obrigado. você mantenha, como você falou, eu não sei, a yoga me trouxe até aqui, aonde eu vou, mas eu acho que o importante é a gente estar fazendo o que faz bem para o nosso coração. E eu também, como você, do modo modesto, modo médico de ser, eu procuro, ao acordar, sempre pensar que possa entrar no meu caminho uma pessoa que eu possa ajudar de fato, né? Que eu possa tentar transformar a vida dessa pessoa para melhor. E isso. aí eu já sou realizada com isso. E através dessa curso de saúde integrativa, foi interessante porque eu tive a oportunidade de praticar mais isso. Eu acho que eu já fazia, já estava em mim, mas praticar mais o ouvir, mais o prestar atenção no que o outro tem para te dizer. E é interessante que quando a gente presta atenção e interage, existe uma empatia diferente, existe uma colaboração do paciente de realizar o tratamento, porque senão não vamos para frente, né? Isso. E às vezes eu falo coisas simples, que é beber água, que é caminhar e respirar, e eles ficam me olhando com uma cara, o que esse xarope está falando? Só que alguns Não, fazem coisas muito simples, né? Mas que mudam, que eles voltam depois de um mês, eles falam, nossa, doutor, como eu melhorei? Como é que pode beber água e caminhar melhorar? Eu falo, então,
né? E aquilo me dá um combustível para a gente seguir, né? E é isso. É isso né? mesmo. Parabéns, Regina, pela sua iniciativa, pelas lives, pela sua oficina toda aí e pelo seu trabalho. Obrigado por ter me convidado. Uma alegria estar aqui com você. Obrigado, Parabéns. gente. Obrigado. Segunda-feira tem mais. Vou estar aqui com a Nutri Dani. Vamos falar de detox, com o professor falando detox mental. Segunda vai ser um detox alimentar, porque o peixe morre pela boca e a gente também. Beijo grande. Obrigado, Ótima Regina. noite. Beijo. Siga o professor Marcos e vamos yogar. Vamos. Obrigado, querida. Bom fim de semana. Você também, querida. Obrigado.